Falar que lá na Suíça, uma explosão deixou vários mortos e feridos durante a festa de Ano Novo, numa estação de esqui. O Luca Bassani, nosso correspondente internacional, está ao vivo conosco nessa manhã também, para trazer atualizações, né, Luca? Até o momento, o que as autoridades adiantaram sobre esse acidente? Bom dia para você, feliz Ano Novo na medida do possível por aí, né? Bom dia também a você, Soraya. Feliz Ano Novo a todos que nos acompanham. Infelizmente, o primeiro dia do ano também é marcado por notícias trágicas aqui no velho continente, já que em uma estação de esqui na Suíça, o resort de Crans-Montana, ele foi vítima de uma explosão que aconteceu nessa localidade por volta de 1h30 da manhã durante a festa de Ano Novo, e isso provocou um enorme incêndio que deixou já agora mais de 10 mortos confirmados e pelo menos 100 pessoas feridas. Isso ainda são os dados preliminares, afinal a própria polícia italiana, que ajuda a polícia suíça na investigação, diz que pode se considerar pelo menos 40 pessoas mortas. Essa localidade, mais especificamente o bar de Le Constellation, onde acontecia essa festa, ela é muito badalada, muito conhecida pelos jovens que vão lá todos os anos, depois de esquiar, participam dessa festa de Ano Novo, e teve essa explosão com incêndio que vitimou muitas pessoas. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese que se trata de um incêndio acidental, uma explosão, às vezes por uma falha elétrica, uma pane elétrica ou qualquer outro motivo, descartando a possibilidade inicialmente de que se trate de algo criminoso ou até mesmo um atentado terrorista. Fato é que é uma grande perda para muitas famílias já neste 1º de janeiro, uma notícia muito doída e que está sendo investigada pelas autoridades para dar uma resposta mais rápida aos familiares dessas vítimas, né? Grande parte deles jovens, como eu disse. Essa mesma localidade, esse mesmo resort de esqui que ficou famoso em 2019 quando houve uma avalanche também nas proximidades. Então, agora sendo muito mais fatal, uma notícia muito triste que a gente vai ficar de olho ao longo desta quinta-feira, e voltaremos ao longo da programação com mais atualizações, seja do número de mortos, seja também com as possíveis causas deste incêndio. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Qualquer novidade é só acionar aqui a gente, né? E é isso, não tem como, né? Essas fatalidades, infelizmente, acontecem nessas épocas de festividades, né, Carla? Ainda mais na Suíça, é alguma coisa muito inusitada, porque eu já estive lá esse ano, inclusive. Eles são muito rigorosos, eles são muito certinhos. Protocolo de segurança. Totalmente. Quando eu estive lá, eu presenciei coisas assim, de você não poder atravessar, como aqui no Brasil a gente quer atravessar quando o farol está para fechar. Você toma uma multa. Então eu fui alertada pelos amigos que estavam lá para não fazer nada fora, porque eles são muito rigorosos. Então deve ter sido um motivo muito inusitado. Vamos aguardar, né? Quando a gente recebe, toda manhã que a gente participa do Morning, a gente recebe a lista do que vai comentar dos assuntos. Eu fiquei feliz no primeiro momento, porque não tinha nenhuma notícia trágica. Aí, minutos depois, o Fernando, que está aqui conduzindo no bastidor o programa, mandou a notícia que aconteceu na Suíça. Infelizmente, esses casos acontecem, né? Fatalidade. E isso faz com que a gente lembre que, apesar dos pesares, não é? Ainda que tenhamos uma maré calma aí nesse começo de ano, as fatalidades, elas estão sempre à porta. E quando a gente fala de fatalidades, principalmente nessa época do ano, que a gente está em verão, né? Então é muita chuva, né? Quantos anos a gente já não vinha presenciando casos de fatalidade aqui no Brasil mesmo, né? De casas que caem por causa da chuva, enfim, enchentes, alagamentos, e agora também com essa explosão lá na Suíça, Elias. É muito triste, né? E a gente vê que esse tipo de ocorrência não tem celeridade, né? Não está escolhendo um local. A Suíça, como bem a Carla colocou, é um país organizado, um país com toda a estrutura, e lamentavelmente traz ao mundo uma notícia muito triste num dia de confraternização universal, né? Então, só mesmo sentimentos e que ocorra tudo bem ali, que Deus conforte as famílias e, sem dúvida, dá um pouquinho de tristeza no nosso começo de ano, né, Soraya?
João. Se é que há algo positivo nisso, né, nessa situação, é que até o momento não se fala em ataque terrorista, né, porque havia uma expectativa também de ataques terroristas nessas celebrações. Que bom que até o momento não houve, a lamentar muito, né, toda a solidariedade às famílias. E como você bem colocou, né, a gente estava na expectativa de tragédias no Brasil, com enchentes, né, que é bem comum na virada do ano. Quantas já eu cobri nessa época do ano, a gente de plantão, né, e a gente acaba cobrindo esse tipo de coisa, de notícia. E que é comum, né, todo ano, a única certeza no Brasil é que nesse verão teremos mais e mais enchentes, mortos e desabrigados. Principalmente com esses efeitos climáticos cada vez mais intensos, né, felizmente aqui em São Paulo não choveu ontem, né? Mas tivemos lugares como Balneário Camboriú, por exemplo, que teve alagamentos, enfim, foi uma chuva forte. Tem previsão já de tempestades também. E claro, a gente vai ficar de olho.